Em virtude de postagem polêmica em rede social, líder do governo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina pede a cassação de mandato do deputado estadual Gessé Lopes. Presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de socorro a estados e municípios. Estiagem preocupa, mas, por enquanto, não ameaça municípios abastecidos pela barragem do Rio São Bento. Uruguai reforça controle da fronteira com o Brasil. Brasileiros residentes nos Estados Unidos já sentem os impactos da pandemia do novo coronavírus na economia local. Enquanto a pandemia do Covid-19 avança pelo país, uma ação que promove a adoção de animais faz sucesso na internet. Medicamento barato e eficiente no combate à Covid-19. É assim que alguns médicos definem a cloroquina. E ainda os fatos que ganharam destaque durante a semana. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é sexta-feira, 29 de maio de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, uma boa tarde. Uma postagem polêmica em uma rede social, feita pelo deputado estadual Gessé Lopes, pode trazer muita dor de cabeça ao legislador. A líder do governo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a deputada Paulinha, não achou a brincadeira, que convenhamos, foi infeliz, nada engraçada. E agora pede a cassação do mandato do parlamentar. A secretária da Casa Civil aparece grávida e Douglas Borba, ex-secretário da Casa Civil, assume a paternidade. Douglas é demitido e agora a secretária diz que o filho é do governador Moisés e que o teste de DNA deverá ser feito. Este foi o texto da postagem feita pelo deputado estadual Gessé Lopes no início da semana e que agitou o meio político em Santa Catarina. Após a repercussão, o parlamentar retirou a postagem do ar e gravou um vídeo dizendo que tudo não passava de uma alusão ao famoso caso da compra dos respiradores artificiais feita pelo governo do estado. A onda agora é dizer que eu ataquei a honra do canonizado governador Moisés, por ter feito um simples tweet de um boato que já estava rodando nas redes sociais. Que ainda assim, que identifiquei que se tratava de um boato, tirei do ar e me retratei espontaneamente. Mas ninguém considerou isso. Citado textualmente na postagem, o governador Carlos Moisés se manifestou, repudiou a ação e prometeu tomar providências contra o deputado. Essa mentira não ficará impune. Eu vou responsabilizar. Notícia propagada por um parlamentar catarinense da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que eu acredito não representa a maioria dos deputados da nossa Assembleia Legislativa. Paulinha, deputada estadual, líder do governo na Assembleia, também entrou na discussão e, através de uma ação, protocolou o pedido de cassação do deputado por quebra de decoro parlamentar. A minha atitude primeira foi de tristeza quando soube da notícia. Não é agradável ter que se manifestar contra um colega, mas eu não consegui fugir do meu dever de ofício porque nós, como parlamentares, temos que combater qualquer tipo de ato criminoso e aí está configurado um crime. Por isso a quebra de decoro. A deputada ainda citou o Código Penal Brasileiro para defender os seus argumentos. O artigo 139 do Código Penal Brasileiro descreve a difamação, o crime contra a honra, com precisão. E foi isso que o deputado Gessé promoveu. O deputado bolsonarista discorda e diz que a ação movida contra ele na Alesc nada mais é que perseguição política. Não resta dúvida alguma de que isso não passa de uma perseguição política e ideológica. Esse pessoal da esquerda pedirá a cassação do meu mandato por qualquer motivo que possa aparecer. Um assunto polêmico que rendeu notas, pedidos de desculpas
e que ainda promete proporcionar muito debate no parlamento catarinense. Para mim, o pedido de desculpas do deputado Gessé, ele não atende, não satisfaz, porque se esqueceu da parte mais frágil, que é a moça, né? E, enfim, eu acho que agora vai caber ao julgamento pessoal de cada um dos deputados. E a lição que se toma disso é que não existe tolerância mais para nenhum tipo de crime. Corrupção não pode, matar não pode, roubar nada pode, mas atacar a honra das pessoas também não é permitido. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de socorro a estados e municípios em meio à pandemia do novo coronavírus. Esse texto foi publicado no Diário Oficial da União. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a ajuda de 600 bilhões de reais por 4 meses a estados e municípios, mas acolheu 4 vetos sugeridos pela equipe econômica do governo. Entre eles, foi vetado o trecho que ampliava as categorias de servidores públicos que poderiam ter aumento salarial antes do fim de 2021. Pelo texto sancionado, apenas profissionais de saúde e assistência social envolvidos nas medidas de combate à pandemia do novo coronavírus ficam isentos da proibição. O congelamento de salários do funcionalismo foi a contrapartida negociada pela equipe econômica durante a discussão do projeto. Antes de sancionar a proposta, o presidente autorizou reajustes para policiais militares e bombeiros do Distrito Federal. O congelamento de aumentos até 2021 é defendido tanto pelo presidente quanto pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como a cota de sacrifício dos servidores. Outro veto trata do trecho que suspendia o pagamento de dívidas de estados e municípios com bancos e organismos internacionais. A justificativa é que isso poderia ser encarado como uma espécie de calote. O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional no dia 6 de maio para ajudar estados e municípios a enfrentarem os efeitos causados pela perda de arrecadação durante a pandemia do coronavírus. O auxílio aos entes federativos será feito de forma direta em 4 parcelas e divididos da seguinte maneira: 50 bilhões de reais em compensação pela queda de arrecadação, sendo 30 bilhões de reais para estados e Distrito Federal e 20 bilhões para municípios. Os outros 10 bilhões se destinam para ações de saúde e assistência social, sendo 7 bilhões para estados e DF e 3 bilhões para municípios. A sanção com os vetos foi publicada na edição desta quinta-feira no Diário Oficial da União. Agora, a expectativa é saber quando esses recursos, na prática, serão liberados. A intenção do governo é fazer esses pagamentos já na semana que vem. Mas esses vetos ainda precisam passar pela apreciação do Congresso Nacional, numa sessão que ainda não tem data marcada. Em reunião na última quinta-feira com governadores por videoconferência, Bolsonaro anunciou que sancionaria a ajuda em breve e pediu apoio dos governadores ao veto à ampliação das categorias que poderiam ter reajuste. Recebeu como resposta que a maioria dos chefes estaduais apoiava a medida. A seguir, estiagem preocupa, mas, por enquanto, não está ameaçando municípios abastecidos pela barragem do Rio São Bento. A estiagem é severa em todo o estado catarinense. E aqui na região sul, claro, não é diferente. Porém, graças à barragem do Rio São Bento, o cenário, apesar de preocupante, não chega a ser uma ameaça aos municípios que são abastecidos pela estrutura da Casan. Segundo a EPAGRE, a atual estiagem que começou no ano passado é a mais severa que atingiu o estado nos últimos anos. Sem chuvas consideráveis, Santa Catarina passa por uma situação de alerta geral. Em Cocal do Sul, o caso mais crítico da região da ANREC. O município já adotou uma política de revezamento no abastecimento dos bairros e, em algumas comunidades,
A água da cidade, que é responsabilidade do SAMAI, só chega com a ajuda de caminhões-pipa. Já os municípios abastecidos com a água que vem da barragem do Rio São Bento, proporcionadas pela Casan, vivem uma realidade um pouco melhor. A estrutura garante o abastecimento normal por pelo menos mais alguns meses. Aqui na nossa região, felizmente, a gente tem a barragem do Rio São Bento, né, uma obra aí do governo do estado de Santa Catarina e da Casan, que veio ao encontro do que a gente estava precisando, que a Criciúma já sofria antes da barragem muito por escassez hídrica em qualquer período de estiagem. Imagina numa situação dessa se a gente não tivesse a barragem, né? O superintendente regional sul da Casan confirma que o momento é delicado. Apesar da barragem garantir abastecimento por um bom período em virtude do grande armazenamento de água que a estrutura reserva, sempre é bom trabalhar com precaução. Hoje o volume que a gente tem reservado é suficiente por um longo período ainda de abastecimento de toda a região aqui, de todos os municípios que ela abastece. Para quem conhece a barragem, existe o vertedouro, que é quando forma uma cascata, é um mecanismo de controle para não haver danos à estrutura física. Hoje a gente tem 4,30 metros abaixo desse nível. Tá? Ainda é considerado uma situação totalmente normal, tá, para o volume da barragem, mas é claro que a gente sempre orienta a população a ter o uso mais consciente da água e racional, a fim de que a gente evite futuramente a necessidade de rodízio aqui na região. Portanto, se por enquanto alguma comunidade sentir falta d'água, a estiagem não será o motivo. Todos os municípios abastecidos pela barragem do Rio São Bento encontram-se em abastecimento normal. As interrupções, caso existam, né, elas são por conta de problemas que são rotineiros, vazamentos, paradas para manutenção de reservatórios ou sistemas de bombeamento. Então, todos os municípios aqui que são atendidos pelo Sistema Integrado de Criciúma, da barragem do Rio São Bento, eles se encontram numa situação normal de abastecimento hoje. Mesmo sem chuva, o cenário ainda é de tranquilidade. Tudo graças à grande obra da barragem do Rio São Bento, que abastece boa parte dos municípios da ANREC. Porém, nunca será pecado cometer excesso de zelo. Economia e racionamento são palavras de ordem. Portanto, as velhas recomendações que nunca saem de moda precisam permear constantemente na memória da população. A Casan ela vinha, né, numa campanha de uso racional da água até então, onde a gente informava que algumas mudanças nos hábitos faziam uma grande diferença na conta final do cliente, né, porque entrou uma nova estrutura tarifária que cobrada apenas pelo consumo mesmo que cada cliente tem. Então agora a gente está mudando o foco da campanha para o uso racional da água, não só o uso racional da água, mas a redução no uso da água. Então nós estamos tentando conscientizar que há necessidade hoje de não se utilizar água para fins menos nobres, como lavar carros, lavar calçados, lavar casas, né? Evitar banhos demorados, isso a gente já vinha orientando. Usar regador para regar plantas, porque há necessidade de regar as plantas para que também não morram. Mas essas mudanças no dia a dia, elas são necessárias hoje para que a gente não tenha que poupar água amanhã ou até se privar desse bem. Depois do anúncio da última segunda-feira do presidente Luiz Lacalle Pou, o Uruguai passou a reforçar as medidas de controle na fronteira com o Brasil. O objetivo uruguaio é evitar que a Covid-19, sob controle relativo no país, seja importada de terras brasileiras que sofrem com a doença. O Uruguai reforçou as medidas de controle nas cidades fronteiriças com o Brasil por conta da epidemia de Covid-19 e dos surtos nas cidades binacionais. O presidente do país, Luiz Lacalle Pou, havia anunciado as medidas na segunda-feira em entrevista coletiva e disse que conversou com Jair Bolsonaro para colocar em prática um tratado de ação sanitária já existente. De acordo com Lacalle Pou, as determinações são focadas no respeito à vida binacional, mas tentam, ao mesmo tempo, garantir que surtos de contágio não migrem da fronteira para o resto do país. Dos 18 novos casos da doença registrados na segunda-feira no Uruguai, 17 foram na cidade fronteiriça de Riviera, que tem ao todo 29 infectados e teve 2 mortes por Covid-19 no sábado. De acordo com especialistas, o Uruguai tem a epidemia do novo coronavírus sob controle relativo. O país registra 769 casos e 22 mortes.
No entanto, a fronteira com o Brasil é uma grande preocupação, já que a passagem nas cidades da região permanece aberta para os residentes de ambos os países devido ao caráter binacional das localidades. Com mais de 438 mil casos registrados e quase 27 mil mortes, o Brasil é o país mais afetado na América Latina e o segundo no mundo devido à pandemia de Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. Os brasileiros residentes nos Estados Unidos já sentem os impactos da pandemia do novo coronavírus na economia local. Em Miami, há indignação pelas falas do presidente Jair Bolsonaro e também a falta de produtos nacionais nas prateleiras. A música ao fundo é conhecida entre os brasileiros, mas o cenário é Miami, na Flórida. Neste pequeno mercado com produtos nacionais, a comunidade do Brasil reage ao cancelamento de voos do país para os Estados Unidos. A medida foi anunciada pelo presidente americano Donald Trump no último domingo e vale para viajantes não americanos procedentes do Brasil. Acho que tem a ver com o presidente Bolsonaro, que chamam de Trump tropical. Ele não acredita que se trata de uma verdadeira pandemia. Na cabeça dele é apenas um vírus, uma gripe. É o que ele passa para seus eleitores. E eles precisam ver mais notícias internacionais. Ver o que está acontecendo no mundo, em vez de apenas notícias locais. Ver o que está acontecendo com o resto de nós. A baixa de mercadorias nacionais já é sentida por comerciantes proprietários de lojas de produtos brasileiros, inclusive antes do anúncio de restrições de viagens. Sentimos o impacto, costumávamos ter muitas coisas que não temos aqui, então estamos com falta de carne, coisas que nunca tivemos problemas, e agora estamos sentindo isso há um mês. Então mantemos os dedos cruzados para que isso passe rápido e com um impacto mínimo em todos nós. A pandemia do novo coronavírus segue acentuando estragos na América Latina, vista como o novo epicentro da doença pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil é o país mais afetado do continente. Nessa quinta-feira, mais de 26 mil mortes foram computadas oficialmente e cerca de 438 mil contaminações confirmadas. Enquanto a pandemia do novo coronavírus avança pelo país, uma ação que promove a adoção de animais está fazendo sucesso na internet. O programa Adote um Pet se torna agente para o afeto e também a proteção de animais. Esta é Mabel, uma cãozinha que acaba de encontrar uma nova família no Rio de Janeiro. Ela faz parte do programa Adote um Pet, uma campanha que visa promover adoções de animais pela internet durante a pandemia do novo coronavírus. Foi assim que a Adriana encontrou a mais nova melhor amiga em tempos de isolamento social. Na página de Facebook tem as fotos dos cachorros que estão lá para adoção e eu fui olhando cada um, achando informação de cada um. E aí quando eu bati o olho nessa aqui, acho que foi amor à primeira vista, né? A pandemia provocou diversas mudanças na vida dos moradores da cidade que agora buscam novas maneiras de ver e viver o dia a dia. A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, as crianças fazem muitas coisas e a gente chegou à conclusão que a gente não quer voltar para esse mesmo esquema de vida. Ele não é um esquema saudável, né? E a gente achou que era hora de mudar um pouco esse formato de vida e nesse novo formato a Mabel se encaixa perfeitamente. Aqui a venda de animais é proibida. O que move o processo de adoção é o afeto e a luta pela proteção dos bichinhos. A procura está muito grande. As pessoas, por estarem mais isoladas, né, e privadas da sua vida normal, elas acabam depositando no animalzinho, né, toda essa angústia de ter que ficar em casa, preso. Então o animal acaba ajudando bastante nisso. Acaba trazendo mais felicidade para dentro de casa. Para a especialista, além de felicidade, os animais podem ser importantes agentes no tratamento de diversas questões de saúde. Toda aquela ansiedade, pessoas que sofrem de depressão, pessoas que ficam angustiadas mesmo, né, em situações normais, e acaba aumentando ainda mais por conta da pandemia, eles acabam ajudando isso porque distrai a mente da pessoa, né?
Enquanto a pandemia avança pelo país e deixa um rastro de tristeza e apreensão, estes companheiros leais se tornam um incentivo a mais no cuidado com o próximo. A seguir, medicamento barato e eficiente no combate à Covid-19. É assim que alguns médicos estão definindo a cloroquina. Um medicamento barato e eficiente no combate à Covid-19. É assim que alguns médicos estão definindo a cloroquina. Mas outros especialistas afirmam que ainda falta comprovação científica de que o uso do medicamento é seguro. Nossa reportagem vai mostrar agora a história que envolve a tal da cloroquina. Como essa substância passou a ser usada contra o coronavírus, os testes que já foram feitos e um depoimento exclusivo da médica Nisi Yamaguchi, uma das maiores defensoras do medicamento. Hidroxicloroquina, ou simplesmente cloroquina. Esse nome complicado se tornou popular e também polêmico no Brasil desde que o coronavírus chegou por aqui. O medicamento é usado há várias décadas no combate à malária, lúpus e artrite, e agora apresentou bons resultados no tratamento da Covid-19. Mas parte da comunidade médica alega que ainda falta comprovação científica que garanta o uso seguro da cloroquina. Os primeiros estudos foram feitos pelo pesquisador francês Didier Raoult. E alguns resultados foram impressionantes. Em um dos testes, o francês usou a cloroquina junto com um antibiótico chamado azitromicina. Ao todo, 1.000 pacientes foram testados e após 10 dias, 9 em cada 10 pessoas já não apresentavam mais o vírus. Essa eficácia conquistou a confiança de líderes mundiais, como Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos admitiu que fazia o uso da cloroquina para se prevenir do coronavírus. Recebo muitas notícias tremendamente positivas sobre a hidroxicloroquina. E eu digo, ei, o que você tem a perder? Ok, eu tomo há cerca de 1 semana e meia, todos os dias. Tomo uma pílula todos os dias. O presidente Jair Bolsonaro também se convenceu que o uso da cloroquina pode ser a solução para a pandemia. Após ouvir médicos, pesquisadores e chefes de Estado de outros países, passei a divulgar nos últimos 40 dias a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial. Há pouco conversei com o Dr. Roberto Calil. Cumprimentei-o pela honestidade e compromisso com o juramento de Hipócrates, ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes. Todos estão salvos. O renomado cardiologista Roberto Calil, citado pelo presidente, fez o uso da cloroquina após ser contaminado com a Covid-19. Outro nome importante da área médica curado pela cloroquina foi o infectologista Davi Uip, chefe do Centro de Contingência do novo coronavírus em São Paulo. Eu sugeri ao ministro, eu era o único infectologista, que ampliasse o uso da cloroquina para todos os pacientes internados em 2 condições, desde que o médico receitasse e o paciente autorizasse. O protocolo atual do Ministério da Saúde libera o uso da cloroquina em casos graves e com autorização do paciente. O Conselho Federal de Medicina também deu aval para que os médicos prescrevam o medicamento, apesar de não recomendar o uso. A médica oncologista e imunologista Nisi Yamaguchi é uma das maiores defensoras da cloroquina no Brasil. Em entrevista à nossa reportagem, ela afirma que se a substância for utilizada na dosagem correta, pode ser segura e muito eficiente. Além disso, afirma que a medicação tem preço baixo, o que pode facilitar o acesso da população. Essa é praticamente doada pelo Ministério da Saúde e custa menos de R$60
feito e usado do 2º ao 5º dia pode ter curas importantes em 95% das pessoas. Até 99% das pessoas podem não precisar de internação. A médica afirma que, junto com o uso da cloroquina, os pacientes devem adotar práticas que fortaleçam o sistema imunológico. As pessoas assustadas, com imunodepressão, comendo errado, não faz exercício, não toma sol, tem uma diminuição da imunidade. Então, essas pessoas, elas precisam também ser cuidadas. Nise tem sido bastante atuante nesse período crítico da pandemia e funcionado como uma espécie de conselheira junto ao governo federal. Por causa dessa proximidade, o nome da médica tem sido cotado para assumir o Ministério da Saúde. Vai depender do povo querer, né? O povo é que tem que levantar essa bandeira, tem aí hashtags de tudo quanto é lado, eu estou aqui com todos eles, né? Então, eu acho que a grande questão é que, se por acaso o presidente quiser, ele vai me convidar, né? Bom, e para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana na região sul de Santa Catarina. Segunda-feira, finalizada a obra de adequação da Casa de Saúde do Rio Maina, o local sediará o Centro de Tratamento Coronavírus em Criciúma. O Hospital do Rio Maina está pronto, uma prevenção acima de tudo. Ah, mas se não precisar, mas e se precisar? Quantas vidas nós poderemos salvar ali? Então o Hospital do Rio Maina não é um hospital de lona, como se diz, o hospital de campanha de lona, né? É um hospital totalmente preparado, com ar-condicionado, com oxigênio, tudo direitinho. Governo do Estado faz videoconferência com representantes da Federação Catarinense de Municípios. A partir de agora, nós entramos numa nova fase do enfrentamento da pandemia, descentralizando e regionalizando as intervenções. E essa descentralização e essa regionalização vai se dar com base em dados. Ao longo dos últimos 60 dias, o Governo do Estado e parceiros como o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Tribunal de Justiça, Social Good Brasil. Terça-feira, deputado estadual fez postagem polêmica. Terça-feira, deputado estadual Gessé Lopes fez postagem polêmica e despertou indignação do governador Carlos Moisés. Uma notícia falsa a meu respeito, que me atinge a minha família, a minha esposa, as minhas 2 filhas, mas também atinge a uma moça com a qual eu me solidarizo. Essa mentira não ficará impune. Eu vou responsabilizar. Notícia propagada por um parlamentar catarinense da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que eu acredito não representa a maioria dos deputados da nossa Assembleia Legislativa. Governo do Estado assina convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para projeto de construção de complexo hospitalar. Vem num momento em que a gente enfrenta a pandemia, a gente está focado na área da saúde, mas é um sonho, é uma esperança que nós trazemos para Santa Catarina através dessa parceria com o BID, que tem sido o nosso grande parceiro, porque financia a custo zero para o governo de Santa Catarina um projeto de cerca de $800 mil, mais de 3 milhões de reais, e que aportando recursos para a pesquisa, para a arquitetura, para a engenharia, de um sonho para os catarinenses. Quarta-feira, disputa entre Copel e Celesc determinará quem ficará responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região da Quarta Linha. Os moradores não querem. Até os que não vão ser atingidos, eles também são favoráveis a não deixar essas pessoas perder o mesmo direito que eles têm. Do lado de uma rua, tu paga 1. Do outro lado da rua, você paga 1,50. É muita diferença, né? Então, assim, realmente é uma comoção de toda a região aqui. Morro Estevão, Primeira Linha, Quarta Linha, que vai atingir uma parte lá do São Sebastião também. Secretaria de Saúde disponibiliza orientações nutricionais para fortalecer a imunidade de cidadãos criciumenses. Uma imunidade fortalecida, ela vai lidar melhor com as situações de qualquer doença, inclusive no Covid-19. Então a gente precisa a nossa saúde e a nossa imunidade, ela precisa estar o melhor possível em qualquer situação, mas principalmente agora, nesse momento, também é de muita importância. Né? Quinta-feira, em meio à pandemia, pescadores da região passam por dificuldades. Veio as ressacas e deu uma parada.
semana passada e essa semana, infelizmente, os nossos pescadores não conseguiram entrar em um mar. Em Joinville, governador Carlos Moisés anunciou novas medidas de enfrentamento à Covid-19. Agora, municípios irão participar das decisões sobre a flexibilização da quarentena no estado. Dividir a responsabilidade, agora a partir de segunda-feira, com os municípios na gestão regionalizada do enfrentamento à Covid-19. O estado entrega uma ferramenta aos municípios, aos 295 secretários municipais de saúde e seus prefeitos, para, como autoridades sanitárias locais, poderem gerenciar essa pasta baseado na ciência, baseado em dados. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Eu voltarei amanhã, no finalzinho da manhã, com mais uma edição do Boletim Primavera. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a todos e até amanhã, claro, se Deus assim permitir.